Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Saudades. Estão me ouvindo? Sim, Tudo bem? professor. Turma, olha só, preste atenção numa coisa. Vocês podem ficar com o microfone desativado, mas quando vocês quiserem falar alguma coisa, professor, uma dúvida. Vocês podem se manifestar que eu paro, tá? Para poder explicar. Vocês são ensino médio e eu não vou ficar com essa coisa de chamar atenção, até porque vocês sabem, né, gente, como funciona o negócio, né? O que pode, o que não pode. Deixa eu ver esse chat aqui, né? Vocês me desculpem o atraso, mas é porque eu estava dando aula para o primeiro ano agora de gramática. Aí acabou que eu tinha que gravar a aula, papapá, aí aquilo tudo, né? Mas aí vamos lá, que eu ainda vou conseguir essa ferramenta nova que meu sonho agora será ser blogueiro. Então vamos lá, turma. Tá todo mundo vendo tudo, né? Sim, sim. Então, olha só, turma. Vamos entender o que é essa coisa romântica, na verdade, né? Então, olha só, a palavra romântica, eu vou explicar, eu vou ler alguma coisa, a gente para, fala e discute. Caso alguém quer falar alguma coisa, professor, pode comentar, tá? Então, bom dia a todos. Mandem um beijinho para a mamãe de vocês, tá? Para as mães, né, maravilhosas, mãe Rosa, para a mãe Araújo, né, para a mãe Escobar, para a mamãe de Guilherme. Então, vamos lá. A palavra romântico é associada a um conjunto de comportamentos, né? Quando a gente fala em romantismo, dar e receber flores, gostar de poesia, emocionar-se facilmente. Engraçado que tudo isso, né, gente, que está voltado para a questão romântica, onde que as pessoas têm muita resistência sobre como achar que nós fazemos parte de outro mundo, que nós somos um bando de alienígenas ou então retardados, como costumam falar, não fazem parte dessa questão romantismo, que é um movimento na literatura, né? Esse tipo de romantismo é diferente do romantismo na arte. Por que a gente está falando na arte? Porque a literatura é uma manifestação de arte, graças a Deus. O movimento do século XIX representando os anseios da burguesia, o qual havia chegado ao poder na França. Estudar a literatura do período significa conhecer uma forma de ver e sentir o mundo. Ou seja, turma, em literatura existem movimentos que um vem vindo com ideologias e objetivos diferentes ao outro. Quando a literatura, a escola literária explode aqui no Brasil, essa literatura já foi explodida há vários anos na Europa. E é claro que a França, a Itália, né, a Inglaterra têm poderes fortíssimos sobre isso, né? Ó, vamos ver como que é esse romantismo aqui no nosso Brasil, em Terra Brasília, né? O marco inicial, gente, foi com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em 1836. Então, olhem o tempo que nós estamos. Nós estamos estudando movimentos e textos de 1836. E o marco final dela foi a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881, que inaugura o realismo. Turma, chegamos ao X da questão. Olhem que coisa. Algumas pessoas costumam falar que Machado de Assis é um realista, mas Machado de Assis ele começa no finalzinho do romantismo. O Machado de Assis ele faz a transição do romantismo para o realismo. Tudo bem até aí, turma? Vamos ver o contexto histórico, né? Até a proclamação da República, foi a independência do Brasil o principal fato político do século XIX, que determinou os rumos políticos, econômicos e sociais do país, em 1889. Merece destaque também o segundo reinado, em que a nação conheceu um período de grande desenvolvimento em relação aos 3 séculos anteriores. Apesar disso, o Brasil continuou um país fundamentalmente agrário, cuja economia se baseava no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Então, turma, quais seriam as personagens que circundariam esse universo romântico? O escravo, a sinhazinha, o latifundiário, que no caso seria o grande fazendeiro, né?
Nós vamos ver coisas voltadas para a época da escravidão, o escravo que se apaixona pela sinhazinha, a sinhazinha que se apaixona pelo escravo. Nós vamos falar de questão que fazem parte da própria conduta familiar, né? A exposição. A exposição não existia. A mulher era possuída pelo marido, uma questão vestida. A mulher não ficava nua na frente do marido, né? O romantismo era simplesmente o típico romance. O homem via a mulher apenas para procriar e não por um caso de amor, pelo simples fato de amar ou de ser sentimental a todo. Era uma questão de constituir família. Então, foi assim, gente, que começou os próprios casos de homossexualismo na história, na literatura, porque o homem não via a mulher como um exemplo que deveria amar, trocar amor, sentimento. A mulher era feita para cuidar da casa. E assim ela se encontrava com uma outra mulher, gerando os primeiros casos de lesbianismo, né, da nossa literatura. Vamos para o contexto cultural. O Brasil reproduz os modelos do romantismo europeu. Olha isso, gente. Tudo o Brasil copiava, né? Ainda o Brasil copia, né? A gente pode falar assim, né? Então, o Brasil ele ainda reproduziu os modelos do romantismo europeu, apesar de procurar afirmar sua identidade. Isso é engraçado, né, turma? Porque eu copio alguma coisa, mas dentro dessa cópia eu preciso mostrar minha identidade. Isso é um pouco contraditório, porque a partir do momento que eu já estou copiando alguma coisa de alguém, significa que eu não estou tendo tanta identidade. Mas, por um outro lado, significa que eu estou sendo influenciado, porque tudo que nós fizermos, nós vamos ter influência de alguém, né? Exemplo, eu tenho influência de um professor de literatura, de vários professores de literatura, Renato Russo, até hoje, né? Me influencia de alguma forma em literatura com as canções dele. Então, todo mundo é influenciado por alguma coisa. Baseado em suas raízes indígenas ou sertanejas, o que reflete o caráter contraditório do romantismo brasileiro. Esqueci um ponto aqui. Turma, é exatamente isso. Eu estou sendo uma contradição porque eu tenho índio no meu país, então eu vou fazer histórias voltadas para o índio, eu vou fazer histórias voltadas para o sertanejo, e assim eu vou desenvolvendo a minha literatura romântica no Brasil. Ó, turma, existem as características do romantismo no Brasil, ok? Não adianta você ficar feito um louco decorando. Ah, professor, eu tenho que decorar as características do romantismo do Brasil. A questão é você identificar tais características em um texto, tanto em um texto poético quanto em um texto em prosa. Então, olha só, turma. O romantismo não é uma literatura fácil de ser entendida, como o naturalismo. O naturalismo é fácil, o modernismo também é muito fácil. Esses dias eu estava conversando com o terceiro ano sobre isso. O romantismo, por quê? Porque ele é formal. Embora nós tenhamos uma liberdade para escrever, ele exige uma formalidade. Como nós não usamos a formalidade no nosso dia a dia, eu não estou falando que você não vai compreender. É claro que você vai compreender. Só que faz com que nós tenhamos uma exigência maior para poder compreender. Então, nós vamos falar do nacionalismo, que seria a valorização das manifestações populares. Então, tudo que acontece de manifestação popular, as festas populares, né, os eventos populares, nós vamos falar sobre isso. Então, nós vamos ter a questão do indianismo, indianismo voltado para a Índia, para o índio, o povo indígena, e o regionalismo, fazendo parte daquela região, né? Uma certa região, o sertanejo, o personagem linear. O que seria o personagem linear, gente? Nós vamos descobrindo a personagem, a característica psicológica, o aspecto psicológico dessa personagem, nós vamos descobrindo com o tempo, ele vai aparecendo para a gente como ele realmente é, para nós podermos fazer uma introspecção psicológica sobre essa personagem,
como que ela age, quais são as atitudes deles, né, ou delas. Exemplo, turma, é claro que Clarice Lispector não tem nada a ver com o romantismo, até porque nós sabemos, quando eu falo romantismo, eu estou falando de romantismo estilo literário, escola literária, porque nós sabemos que Clarice Lispector faz parte do modernismo. Então, turma, a Clarice ela falava muito da galeria de personagens, né? Que nós temos uma galeria de personagens. Então, nós vamos falar de sentimentalismo, sim, vai ter sentimento no romantismo. Nós vamos falar de subjetivismo. O que seria o subjetivismo? Alguém saberia me explicar? Guilherme, lembra que é subjetivismo? Amanda? Alguém saberia me explicar isso aí, Rodrigo? Seria algo que ficaria mais implícito, algo mais que precisaria de uma certa interpretação. Isso aí, Rodrigo. Seria algo implícito, algo que não está claro. Tudo bem, Daniel? O individualismo, algo individual. Nós vamos falar da questão do egoísmo, nós vamos falar da questão do egocentrismo, nós vamos falar da personagem como ela, única, absoluta. Nós vamos falar da religiosidade, gente, a questão da religião. Tanto que nos textos românticos nós vamos sempre ouvir alguém falando da presença de Deus, né? no romantismo. A idealização da mulher. A mulher não tem defeito, gente. A mulher é linda, a mulher é bonita, a mulher acorda 5 horas da manhã sem mau hálito. Estão conseguindo entender como que funciona a idealização da mulher? A mulher é perfeita. É como o Rodrigo vê a Isabelle, né? Sem defeito, perfeita, idealizada. Então, nós vamos ter a idealização do herói, a idealização do espaço. O herói, gente, ele é bonzinho. O herói ele não tem problema nenhum. O herói é perfeito, ele não tem imperfeição. Então, o romantismo ele tem essa tendência. O romantismo ele tem a tendência a idealizar, a não... O romantismo ele tem a não ver defeitos no ser humano e em suas personagens, né? Busca da morte. Eu vou sofrer. Gente, nós já falamos de ano passado, eu dei aula sobre romantismo para vocês. E lembram da apresentação do atual terceiro ano? Uma feira, Guilherme participou disso, da literatura gótica. Quando eu falo busca da morte, e pessimismo, turma, eu estou me referindo à literatura gótica. Eu vivo aquele amor. Nós podemos comparar a busca da morte ou o pessimismo a esses cantores sertanejos hoje em dia, Marília Mendonça, né? Essas maluquices, né? Essa coisa que eu estou sofrendo, eu não vou sair desse buraco, todo mundo está vendo que você tem que sair, levanta a cabeça, dá a volta por cima e vamos embora, vira a página. Não, mas a pessoa quer sofrer, ela quer morrer de amor, porque ela viu isso, ela achou bonito. Pelo amor de Deus, gente, o mais bonito é você viver a sua vida, você ter vontade de viver, você viver a cada momento, você dividir cada momento, né? Não, mas a pessoa quer estar em uma cama sofrendo porque terminou. Vira a página, gente, que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes já falou isso. Não, mas a pessoa quer ficar sofrendo e ainda tem que ficar ouvindo Marília Mendonça. Aí é demais para o ser humano, né? Não adianta. Sei lá, vai sofrer pelo menos ouvindo Michael Jackson, né? Sei lá, vai ouvir Renato Russo, mas sofrer ouvindo Marília Mendonça é demais. Esse tipo de música, né, que o Guilherme está se referindo, né, de uma maneira coloquial, essas músicas que a pessoa quer sofrer, que tem tendência à depressão, que tem tendência a acabar com o mundo. Ai, meu mundo acabou. Essa coisa bem gótica, né, de ver, essa coisa bem dark. Então, a busca da morte e o pessimismo também fazem parte do romantismo, né? Eu não me identifico, gente, com romantismo de jeito nenhum. A única coisa, eu acho que é a questão mesmo do sentimentalismo, né? Que eu sou bastante emotivo. Mas essa questão de eu vou morrer, coisa chata, coisa mais blasé isso. O romantismo foi a primeira escola literária que procurou desenvolver uma literatura efetivamente brasileira. Por que, gente, uma literatura efetivamente brasileira? Porque eu vou falar do índio,
né? O índio aqui no Brasil, eu vou falar das terras brasílias, né? Eu vou citar todo mundo aqui. Então, vamos voltar aqui. Calma aí. Vamos lá, turma. Está todo mundo vendo aí o PowerPoint, o slide? Vamos ver quem são os principais autores, né? Então, olha só, turma, na poesia, eu tenho Gonçalves Dias, eu tenho Álvares de Azevedo, né? E eu tenho Castro Alves e o Souzandrade. O nome é Souzandrade, tá? Tá, Maria Júlia, a gente já entendeu que você gosta dessa ciumeira, essa coisa, não sei o que, da Marília Mendonça, né? Tá bom, nós já entendemos. Eu respeito, meu amor, tá? Eu respeito. É claro que eu vou respeitar todos vocês, né? Agora, vamos lá, turma. Vamos ver esses poetas, na verdade, né? O que eles fizeram, o que eles contribuíram para todos nós em literatura, né, turma? Então, a poesia, a primeira geração, que ela aconteceu em 1836 a 1856. Ó, evidenciava a exaltação da pátria e da natureza, ou seja, eu vou falar de valorização do meu país e eu vou enaltecer a natureza. Como que eu vou falar da natureza, turma? Alguém tem noção, alguém lembra? Eu vou falar da fauna, ou seja, dos animais brasileiros, das espécies brasileiras. Eu vou falar das plantas, né, da flora. Guilherme tem noção? Quer falar um pouco, Guilherme? O que você lembra? Pode falar, Gui. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que eu estou falando, vocês podem ficar à vontade. Quando alguém estiver falando, eu paro de falar e ouço. A gente pode fazer essa conduta, segundo ano. Quando alguém começar a falar, o outro se cala e a gente volta. Guilherme quer falar? Eu vi que você levantou a mão. Responde aí no microfone, Gui, porque aí fica voltando para o chat toda hora. Oi. Vem cá, fala com ele. Fala. Olha aí, boa aula para vocês. É a Daniele, mãe do Guilherme. Tá? Parabéns pela iniciativa aí das aulas online. Ah, obrigado, Dani. Obrigado mesmo, tá? As mães do segundo ano são uma coisa, né, gente? As mães de vocês, né? Super interativas, né? Acho o máximo as mães de vocês. Olha só, turma. Vamos voltar aqui, então. Idealizando o índio. Então, eu vou falar do índio. O índio vai ser perfeito também. Então, eu vou falar, eu vou exaltar minha pátria, exaltar o meu país. Eu vou exaltar a natureza do meu país, tanto com a flora, com a fauna. Eu vou idealizar o índio. O índio ele vai ser o herói brasileiro. O índio vai ser o herói brasileiro, o que possibilita a criação de um passado para o país, né? Agora, quem são esses autores? O Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. Turma, são dois Gonçalves. Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. Vamos ver como que era o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é um velho amigo de vocês. Ó. Adotava a temática indianista, a saudade, o amor e a natureza. Obras de destaque, Cantos e os Timbiras. Seus poemas mais famosos são Canção de Exílio, todo mundo lembra de Canção de Exílio. Primeiro Juca Pirama e ainda Uma Vez a Deus. Gonçalves de Magalhães adotava a temática indianista, o nacionalismo, a religiosidade e o sentimentalismo. Então, turma, olha só, cada poeta, já que nós estamos falando de poesia, como se nós estivéssemos falando em prosa, cada autor, cada escritor vai ter uma forma, ele vai ter um estilo de escrever que, com o passar do tempo, nós vamos identificar. Ó, então, olha só, antes de mais nada, turma, eu esqueci de explicar uma coisa para vocês. O romantismo ele se divide em 3 gerações. A primeira geração, que é a geração indianista, certo? A segunda geração, que é a geração byroniana ou mal do século, que é a coisa pessimista, e a terceira geração, que é a geração condoreira, que o romantismo vai associar a terceira geração à ave, o côndor, que ele fica de cima observando tudo. Então, agora nós vamos para a segunda geração, que é o mal do século, que é do Lord Byron, o inglês, né? O Byron, por isso que é byroniana. Então, turma, é marcada pelo pessimismo,
pelo predomínio do eu, ou seja, egoísmo, egocentrismo e pela subjetividade. Álvares de Azevedo, gente, que é um autor que nós vamos estudar esse ano em Noite na Taverna. Temáticas, o amor e a morte. Então, no romantismo, nós vamos falar do amor e da morte. Turma, olha só. Certa vez eu fiz uma apresentação, eu estudava no ensino médio, eu era exatamente do terceiro ano. E eu apresentei aquela... Preste atenção nisso aí, Guilherme, você gosta de inglês. Eu fiz uma apresentação com aquela How Could an Angel Break My Heart, uma música. E nós mostrávamos exatamente o amor e suas fases das gerações românticas. Então, tinha uma hora que as pessoas vinham de preto, vinham de negro, representando essa coisa pessimista, essa coisa egoísta. Porque, gente, quando eu falo o predomínio do eu, significa o quê, turma? O egoísmo no romantismo. Eu estou com alguém, eu estou apaixonado, só que a outra pessoa não está mais apaixonada por mim. Mas eu acho que para eu ser feliz, eu preciso daquela pessoa. Então, eu estou sendo egoísta a ponto de não deixar a outra pessoa seguir, caminhar sem mim. Porque eu acho que a felicidade daquela pessoa está aliada a mim, e não está. Estão entendendo o que é a segunda geração, turma? A segunda geração é maravilhosa para ser estudada, mas não para ser vivida, né, turma? Porque alguém que vive isso, misericórdia, precisa de psiquiatra. Tarja preto. Então, vamos lá. Álvares de Azevedo, temáticas, o amor e a morte. Tarja preta. Olha a concordância, tarja preto. Me empolguei. Obras de destaque, Lira dos 20 anos e Noite na Taverna. Poemas que se destacam, Se Eu Morresse Amanhã e Lembranças de Morrer. Olha isso, gente. Ele morreu de quê? De amor. Ele morreu de quê? De falta de amor. Opa! Se bem que nós sabemos que existem casos disso, né, turma? Cada pessoa vai reagir de uma forma, né? No caso, pessoas com problema de depressão. Cada um vai agir de um jeito, né? Tá travando? Gente, vocês não estão percebendo nada? Tá tudo travando? Então é uma questão de conexão, né, turma? Entendi. Entendi, sim. Obrigado pelo retorno aí, tá? Então, olha só, turma. Aqui nós temos o amiguinho do Felipe, né? Da família do Felipe, Fagundes Varela. Temáticas, nacionalismo, indianismo, religiosidade, lirismo amoroso, saudade, escravidão, preocupações sociais, etc. Obras de destaque. Vozes da América, Noturnas e Cantos do Ermo e da Cidade. Sendo o Cântico do Calvário seu poema mais famoso. Casimiro de Abreu. Os temas centrais de suas obras eram o amor ingênuo e adolescente e a saudade. Bastante evidente nos poemas Meus 8 Anos, Canção de Exílio e Minha Terra. Junqueira Freire. Estão me ouvindo, turma? Estão conseguindo ouvir? Ok. Então, olha só, turma. O Junqueira Freire, ele foi um monge beneditino, mas largou a batina por sentir que não tinha vocação. Olha isso, gente, que curioso. Escreveu sobre a desilusão com a vida no mosteiro, a solidão, a frustração amorosa e a obsessão pela morte. Obras mais famosas, Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. Agora vamos para a poesia da terceira geração. Também conhecida como condoreira, verifica-se um afastamento da idealização da mulher.
Nessa parte já do romantismo, turma, embora nós é uma das características do romantismo idealizar a mulher já não vai ser mais tão idealizada aqui, né? E se percebe uma visão mais social que individual por parte dos autores, com destaque para a poesia social libertária. Autores: Castro Alves. Turma, lembrem de Navio Negreiro, né? Que a literatura ganhou uma função de denúncia social, onde vinham escravos de Portugal, e o próprio Castro Alves ele denunciava os maus tratos desses escravos no navio, né? E isso é porque ele gosta de literatura, né? E o que aconteceu? Falava da questão da leptospirose, que os escravos morriam de leptospirose, maus tratos com os escravos, eles ficavam doentes, jogavam o corpo ao mar, a questão da tortura, turma. Então, o Castro Alves ele já vai ter ele vai voltar para a questão da... Acho que ele vai voltar para a questão da denúncia. Acho não, ele voltará para a questão da denúncia social. Então, olha só. Conhecido como poeta dos escravos. Olha isso, Castro Alves é o poeta dos escravos. Adotou uma linguagem condoreira, elevada, vibrante, cheia de metáforas, hipérboles e comparações. Obra de destaque: Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos e Gonzaga ou A Revolução de Minas. E o próprio Navio Negreiro, né, turma? O Souzandrade, com o poema épico O Guessa, denunciou a exploração indígena pelo branco invasor. A complexidade temática e a técnica indígena e a técnica utilizadas em suas obras ultrapassam os limites do romantismo, sendo considerado, por isso, um precursor do modernismo e das vanguardas. Alguém poderia declamar o poema Canção de Exílio para mim? De repente, Guilherme, de repente, Luiz Eduardo Araújo, de repente, Amanda, não sei. Guilherme, vai? Eu posso. Então vamos, Gui, Vou coloca sim, aquela entonação. Minha Gente, terra tem palmeiras, só um onde minuto, canta o sabiá. Gui, só um minuto, olha só. Esse poema, turma, ele está iniciando o livro de vocês, tá? No romantismo, ele está iniciando, que é o capítulo 10, que é o nosso Gonçalves Dias. Né? Ó, vocês podem reparar que está aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Então, olha só, turma. Ô, Gui, você poderia para mim, por favor? Sim. Vamos lá. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Turma, olha só. Lembra que eu falei sobre a questão da exaltação da natureza? Então, ele está falando do animal, do sabiá, que é uma ave, né? Então, eu estou citando a questão do próprio animal, a fauna. Eu estou falando também da questão da flora, que eu estou falando da palmeira, e a questão do saudosismo, da saudade, e a própria exaltação da pátria, né, turma? Eu estou amando o meu Brasil, Canção de Exílio. Quando ele escreveu esse poema, ele estava em outro lugar, ele não estava no Brasil.
Agora, vamos Professor, fazer, turma, tem os exercícios da página 311, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí, turma. Exercício da página 311. A Canção do Exílio, desde sua publicação em 1846, tornou-se um dos poemas mais populares de nossa literatura. Contribuíram para isso o ritmo e a musicalidade do texto, que facilitam a memorização, e o tema do amor à pátria, expresso com uma simplicidade comovente de grande apelo popular. Deixa eu ver o chat aqui, que alguém está falando alguma coisa. Daniel, tem vários outros nomes do romantismo, mas é porque nós estamos estudando a poesia. Os próximos nomes nós vamos ver na prosa romântica. Na prosa romântica vai entrar José de Alencar, né? Vai entrar Joaquim Manuel de Macedo, mas é porque nós estamos falando de poesia. Então, há uma separação da poesia romântica e da prosa romântica. A aula de hoje nós estamos falando de poesia romântica. Iracema é do romantismo, sim, então é uma Índia, só que é prosa, né? Essa é a nossa próxima aula, é a prosa romântica. Mas Iracema é José de Alencar e é romantismo, sim, sem dúvida, tá? Então, olha só, turma. Leia ao lado a definição de ufanismo e discuta com seus colegas as questões seguintes. Luiz Eduardo, você pode ler para mim ufanismo, por favor? Pausadamente, tá, Luiz? Ok. Tá dando para ouvir? Tá dando sim. Ok. Ufanismo. Orgulho exagerado pelas riquezas e belezas naturais do país. Patriotismo excessivo, substantivo criado em alusão ao livro Por que me ufano no meu país, 1900, de Afonso Celso. Obrigado, filho. Então, olha só, turma. Nada? Eu tenho patriotismo, que é o amor que eu tenho à pátria, né? Só que o ufanismo, turma, seria um orgulho exagerado do meu país. Nós vamos ver mais à frente, em pré-modernismo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde a personagem, turma, ela desenvolve esse ufanismo, que é o sentimento exagerado de orgulho pelo próprio país. Então, o ufanismo ele não deixa de ser um tipo de patriotismo. Só que o ufanismo é um patriotismo exagerado. Então, olha só, turma, que diferença pode se estabelecer entre patriotismo e ufanismo? Aqui no caso, turma, a letra A do número 1, né? Qual seria essa diferença? Está aqui, ó. O patriotismo é um sentimento positivo, está todo mundo vendo? Que se manifesta em atitudes construtivas e abnegadas. O que seria abnegadas? Que não age por interesse ou altruísta. E não exclui o senso crítico. Porque se excluir o senso crítico, gente, vai ser um falso patriotismo. Já o ufanismo, embora possa ser considerado uma forma de patriotismo, é um sentimento ingênuo, parcial e que impede a visão crítica. Ou seja, você tem tanto amor pelo seu país que você não enxerga, né, você só enxerga um lado positivo de uma maneira exagerada, mas e o lado negativo? Letra B. Em sua opinião, o sentimento expresso pelo Eurírico da Canção do Exílio deve ser classificado como patriotismo ou como ufanismo? Bem, gente, o amor à pátria manifesta-se no poema pela afirmação de que a natureza é mais bela e mais rica no Brasil que na terra do exílio, e, por extensão, mais que em todos os países. Trata-se, portanto, de sentimento ufanista. Deve-se, entretanto, observar que esse ufanismo é expressão da saudade, que tende a exagerar e a idealizar as qualidades das coisas distantes. Gente, tem pessoas que chegam até a ser um problema, né? Elas não conseguem enxergar. É aquilo que a mãe da gente enxerga quando a gente leva uma amiga ou um amigo em casa que não presta, e a gente fala que a pessoa presta, a nossa mãe fala que não presta. Depois de uma semana, um mês, você chega para sua mãe, mãe,
Você estava certa. Todo mundo já passou por isso, né? Olha só, turma. Entre os diversos elementos da natureza, dois se destacam e se tornam símbolos da pátria distante. Quais são eles? No caso, gente, seria... Calma aí. Não, já foi, né? Não, desculpem. Pela força da sua popularidade, a canção do exílio tornou-se emblema do amor à pátria. Um dos símbolos oficiais do Brasil reconhece esse fato, citando parcialmente uma estrofe do poema. Procure lembrar com seus colegas qual é a estrofe citada e qual o símbolo nacional que faz a citação. No caso aqui, turma, a parte da segunda estrofe é citada no hino nacional brasileiro, né? Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ou seja, foi retirado do próprio hino nacional. Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossos bosques têm mais vida. Então, olha isso, os próprios versos do hino foi retirado dos versos da canção de exílio do poema. Agora nós vamos para o número 1, né, da releitura do livro. No poema de Gonçalves Dias, a distância e a saudade provocam uma distorção da imagem da terra natal, cuja natureza é minuciosamente comparada com a da terra do exílio. A oposição e a distância são marcadas por dois advérbios. Quais são eles? A que lugar cada um se refere? Então, vamos lá, turma. Os advérbios são cá, que está no terceiro verso aqui, né? E lá. O primeiro refere-se à terra do exílio e o segundo à terra natal. Os críticos literários atribuem a extraordinária beleza da canção à simplicidade dos recursos expressivos utilizados. Analisemos alguns deles. A métrica, faça a escansão de 2 primeiros versos, identifique as sílabas tônicas. Turma, em literatura é diferente, né? A escansão. Porque, ó, vocês reparem que o RR está junto, diferente de como a gente separa a sílaba na gramática. Na literatura, minha terra, olha os 2 R juntos. Tem palmeiras, onde cantam o sabiá. Aqui, no caso, o mi é a sílaba mais forte, o té, o tem e o mei. On, can e o a. Isso aí são as escansões, a métrica. Agora vamos para o segundo. Os versos redondilhos dão ao poema um ritmo bem marcado e de gosto popular. Procure lembrar uma quadrinha popular ou infantil que tem a mesma métrica e o mesmo ritmo dos versos da canção do exílio. Faça a canção de um verso. Aqui no caso, turma, eu escolhi Batatinha quando nasce. Olha aqui o dígrafo junto, estão vendo? Porque na gramática o dígrafo não se separa. Quer dizer, o RR, no caso, né? Opa. Rimas, alternâncias de versos rimados, com versos brancos. Quais são as 3 palavras que se repetem em posição da rima ao longo de quase todo o poema? No caso, turma, minha terra tem palmeiras, são as palavras sabiá, cá e lá. Tá? Bem, eu estou tendo menos de 1 minuto, né? Turma, olha só, a conexão vai cair, porque já está dando os 40 minutos. Continuem fazendo os exercícios, esses exercícios dessa página, e façam também, por favor, todos os exercícios do capítulo, tá? Para a gente poder já começar a discutir. Todos os exercícios do capítulo 10. Caso alguém tenha alguma dúvida, me chame, né, privado, alguma coisa, em alguma rede social. Turma, foi um prazer dar aula para vocês hoje, tá? Saudades eternas.